Há um aviso de que quando alguém entra na floresta profunda, será consumido pelas sombras em movimento quando ninguém estiver olhando. Dentro dessa floresta há uma sombra que pode imitar o comportamento humano e até mesmo falar. Rosalind, uma membra da Ordem dos Cavaleiros Brancos, desapareceu durante uma competição de caça após ser atacada por um inimigo inesperado. Mais tarde, ela é encontrada inconsciente e gravemente ferida sob um penhasco. Todo tipo de coisas estranhas começou a acontecer quando ela finalmente recobrou a consciência alguns dias depois. Ela não conseguia falar adequadamente e exibia um comportamento incomum, como andar descalça em seu pijama e comer comida do chão como uma bárbara. Enquanto isso, em um magnífico palácio, é mostrado alguém que acabará de retornar e foi recebido por sua empregada. A primeira coisa que o homem procurou quando voltou foi sua irmã, e ele descobriu que ela estava em seu quarto, conforme informado pelas empregadas. Todos ficam preocupados, mas aliviados por ela ter voltado. Um médico informa ao homem que sua irmã está com febre. Ele é apresentado como Calix e descobre que sua irmã havia caído, mas parece melhor agora. No entanto, o médico está confuso, pois há algo errado com ela e ele ainda não consegue identificar o que é. Calix não aguenta mais a tensão e entra apressadamente em seu quarto para encontrá-la sentada na cama. Ele pergunta como ela está se sentindo, mas as palavras que saem da boca dela parecem um pouco estranhas, pois ela se apresenta como Rosalind do Red Wagon Wheel, e ela é a pessoa que estava desaparecida. No entanto, seu corpo não foi encontrado, mas, claro, ela não pode ser declarada morta sem um corpo. Enquanto isso, é explicado que anteriormente eles haviam decidido realizar uma competição de caça na fronteira de Vista, na área da Seca Espinhosa, porque na natureza há animais e monstros que se multiplicam. A família imperial viu isso como uma oportunidade para mostrar aos cidadãos que o novo império estava em boa forma. Essa competição de caça foi frequentada por inúmeros nobres e cavaleiros, mas infelizmente um incidente ocorreu no quinto dia da caçada, quando o esquadrão de assassinato do rei vizinho, Balta, emboscou as forças do Império com muita astúcia. Esses assassinos causaram grandes perdas, resultando em inúmeras lesões e mortes, sem mencionar que as pessoas tiveram que retornar rapidamente. No entanto, vários membros selecionados de cada ordem ficaram para trás e não foram autorizados a encerrar as coisas, incluindo a Cheval Recorder dos Cavaleiros Brancos, que perdeu seu vice-capitão e muitos homens. Logo, a notícia do desaparecimento da ordem chegou a Calix, e ele estava muito tenso porque a tenente era Rosalind, que também era uma habilidosa cavaleira. Eles começaram a procurá-la por toda parte, mas quando a equipe de busca a encontrou sob um penhasco, profundo na floresta, já havia se passado 6 dias desde a batalha, e ela estava gravemente ferida. Depois de tudo isso, Calix fica surpreso ao perceber que sua irmã agora não o reconhece, como se tivesse perdido a memória. No entanto, o médico o tranquiliza, dizendo que a perda de memória é apenas temporária. Ele fica aliviado e faz os preparativos necessários para impedir que os rumores se espalhem sobre o estado atual dela, pois essa notícia certamente seria perturbadora para a família real. Calix janta com ela, mas fica surpreso com o comportamento anormal de Rosalind. Ela comeu 3 pratos de comida e ainda não estava satisfeita, pegando sua carne favorita do prato de Calix como se estivesse faminta. Isso faz Calix pensar que sua irmã pode realmente ter Alzheimer, assim como seus pais. Rosalinda ainda mastigava a carne em suas mãos, fazendo Calix se perguntar se era adequado para ela comer tanta carne, se sempre gostou de comer assim. Calix a aconselha a comer devagar, pois ela pode estar com indigestão. Nessa situação, Calix começa a lembrar de suas memórias de infância, quando sua irmã o ensinou sobre maneiras e etiqueta. Mas agora, é Rosalind comendo como uma bárbara, e ele nunca pensou que retribuiria o favor. Depois de terminarem a refeição, Calix se apresenta como seu irmão mais novo, que não conseguia visitá-la com frequência porque Rosalind estava ocupada com esse Cheval Recorder. Calix continuou contando a ela sobre o alto posto de Rosalind, mas ela parecia não ouvi-lo, pois ainda estava ocupada com a carne em suas mãos. Calix também explica sobre seu pai, que é o Conde da Roda Vermelha em dever de proteção na fronteira, mas acredita que ele está preocupado com Rosalind. Calix explica que seu pai parece ainda mais assustador agora e todas as crianças da fazenda começam a chorar quando veem o rosto dele, por algum motivo, mas Calix garante que ele é uma boa pessoa. Ele continua brincando que até tem um vinho com o nome de seu pai, mas ao mencionar isso, lembra que sua carne tinha vinho nela e isso o assusta, pois Rosalinda é alérgica a vinho. Mas, estranhamente, ela continua bebendo vinho sem se importar e nem toca na salada de abacate que costumava amar tanto.
Enquanto isso, fora dos aposentos, as empregadas começam a fofocar sobre como a Lady Rosalind finalmente aprendeu a comer com garfo e faca e a andar descalça pelo casarão. Por outro lado, Calix recebe uma carta sobre rumores circulando de que Rosalindo tornou um santo que anda descalço e cuida dos feridos. A única verdade aqui é que ela está descalça, e isso faz Calix se perguntar como os rumores sobre ela foram tão distorcidos. Mas ele decide deixar para lá, pois isso não prejudicaria nenhuma das partes. Depois disso, Calix e Rosalind são convidados imediatamente pela condessa para o almoço. Ele vai procurar sua irmã sentada em seu lugar habitual, observando as empregadas pela janela. Calix diz a Rosalind que sua mãe retornou e eles devem ir todos almoçar juntos. Quando ela está pronta, eles partem sabendo que sua mãe não sabe que Rosalind estava desaparecida e que talvez não seja a melhor ideia mencionar isso imediatamente, pois pode deixá-la chateada. Ninguém conta à condessa sobre a saúde mental de sua filha, pois ela ficaria chocada. Depois de se encontrarem com a mãe, que os viu após meses e sabia que Rosalind estava desaparecida, ela estava mais preocupada com a aparência de Rosalind do que com sua incapacidade de construir frases corretamente. Calix rapidamente tenta começar o almoço e fica satisfeito que, pelo menos, a aplicação de boas maneiras de Rosalind estava funcionando. Mas seu plano atinge um ponto crítico quando Rosalind pega um pão do chão e começa a comê-lo, para choque e repugnância da mãe. Não era exatamente culpa dela, pois eles não cobriram a parte sobre comida no chão durante as lições. Quando a mãe descobre toda a verdade através de Calix, ela abraça sua filha, muito triste, pois seu rosto e mente não estão mais perfeitos. O estranho almoço termina com a saúde da mãe piorando e Calix a acompanhando de volta ao seu quarto. De volta ao seu estudo, o mordomo pessoal de Calix traz informações que ele deseja, pois quer esclarecer algumas de suas suspeitas sobre a sombra na floresta, que se move quando ninguém está olhando e pode imitar um humano e falar. Calix percebe algo em seu quarto e começa a desembainhar sua espada, dirigindo-se ao quarto de Rosalind. Ele rompe perguntando quem é quando seus olhos caem sobre o corpo de um homem morto cujo pescoço ele havia quebrado perfeitamente. A sombra estava nas montanhas distantes da floresta antiga, onde nenhum humano havia pisado. Às vezes, assumia a forma de um pássaro, outras vezes, de um inseto ou de uma grande besta. Era mais forte do que qualquer fera e tinha comportamento mais agressivo. Sempre se escondia, e é por isso que não pode ser chamada de fera, nem mesmo um demônio composto de energia demoníaca. Ele poderia parecer corrompido, mas só comia organismos mortos e não precisava caçar. Não precisava se esforçar o dia inteiro por comida, pois só precisava esperar a briga territorial acabar para conseguir comida. O Conde Draitor Bucho, que obteve o título 2 anos atrás, também mostrou grande interesse em capturar bestas demoníacas, graças a inúmeros caçadores. O número dessas bestas diminuiu drasticamente, e as que estavam famintas por muito tempo não apareciam. A sombra continuaria a esperar por longos períodos de tempo, desde horas até anos, enquanto se escondia, só voltando à sua forma original quando se alimentava, incapaz de comer qualquer coisa viva adequadamente. No entanto, essa espera finalmente chegou ao fim quando o humano caiu de um penhasco e ficou à beira da morte. Definitivamente, essa não era uma situação nova para essa sombra. Mas ninguém tinha olhos tão bonitos quanto Rosalind. Seu corpo quase sem vida olhava sem medo. Ela não se importava se era um demônio e só tinha um pedido, que ele a ajudasse. Mas quando a sombra disse que Rosalind tinha perdido muito sangue e não poderia ser salva, ela apenas pediu que a sombra a comesse. A sombra nunca tinha visto um humano pedir isso, e deve ter sido a primeira vez. Então, um contrato proibido foi feito entre os dois, e desde então, a sombra tomou controle do corpo de Rosalind. Ainda estava sob o controle da sombra quando Calix não podia deixar de se perguntar como ninguém suspeitou de sua irmã, incluindo a fiel empregada que o seguia como um cachorrinho perdido. Na noite anterior, quando ele ameaçou a vida dela, a sombra disse que estava ali para proteger o mestre dos Cavaleiros Brancos, seu pai. Ao ouvir isso, Calix ordenou que ela fosse para o quarto, e já se passaram 2 semanas desde então. Agora, Rosalind, ou sua sombra, não pega mais comida do chão e está aprendendo rapidamente novos idiomas. Ele decide seguir os desejos de sua irmã até que o Sr. Raymond do Grande Bode com Chifres chegue para encontrá-la. Será que ele veio para levar Rosalind de volta? Calix corre imediatamente para o quarto de sua irmã, onde o Sr. Raymond encontra Rosalind bastante irritada com um homem por tocá-la. Calix encontra o Sr. Raymond gravemente ferido após o ataque de Rosalind e com um grande hematoma no peito.
Rosaline acreditava que ele era realmente uma má pessoa, mas se ela se referia a outras pessoas da mesma forma, acabou que o Sr. Raymond estava tão feliz em vê-la que cometeu o erro de abraçá-la. Certamente era impossível que Raymond a tocasse de forma inapropriada. Descobrindo que a empregada leal de Rosalinda ensinou uma importante lição sobre toque impróprio e a ensinou a bater em qualquer estranho que a tocasse, foi uma lição importante, mas talvez devessem ter dito a ela para verificar primeiro a identidade da pessoa. Calix mesmo a fez lembrar que ela não podia bater ou matar ninguém. Após essa pequena lição, ele começou a contar a ela que era amigo do Sr. Raymond, que também pertencia à Ordem dos Cavaleiros Brancos. Ele fez questão de acrescentar que ela poderia bater em qualquer pessoa que se aproximasse dela com sede de sangue e armas, mas deveria evitar fazer isso com pessoas inocentes, especialmente da realeza. O Sr. Raymond acorda imediatamente, e Rosalind se desculpa com ele enquanto belisca alguns biscoitos. Isso é um grande choque para o Sr. Raymond, e ele precisa confirmar com Calix se ela é realmente Rosalind. Ele a abraça novamente, mas garante que ela não o acerte novamente. Antes de fazer isso, eles tomam chá juntos, onde Raymond conta sobre a Lua Negra, uma seita satânica de Balta que acredita no deus da escuridão e da rainha Tadanian do Caos. Esses cultistas querem matar o segundo príncipe imperial, e é por isso que ele teve que criar a Ordem dos Cavaleiros Brancos para se proteger. O concurso de caça, incluindo o vice-capitão Sir Nathan, é o novo vice-capitão, e Sir Raymond é o novo tenente do vice-capitão, um título bastante sofisticado. Rosalind também recebe uma promoção para a esquadra por proteger diretamente o segundo príncipe, o que lembra Calix que a sombra de Rosalind falou sobre seu desejo de proteger o dono dos Cavaleiros Brancos corretamente. As coisas parecem estar indo bem dessa vez. No entanto, isso fez se perguntar se a situação era tão ruim assim, e eles estão promovendo sua irmã que falhou em proteger o príncipe enquanto sua família estava sob a jurisdição do primeiro príncipe. Era claro que o Sr. Raymond precisava vê-la realmente lutar antes de concluir sua promoção e pedir para ela sacar sua espada. Não só ela conseguiu levantar sua adorável espada, mas também pegou a pesada espada do Mestre Raymond, o que era incomum para ela. Bem, ela estava trabalhando em sua força durante sua recuperação, já que Calix se certificou de que ela dobrasse a quantidade de prática, mas isso foi apenas para compensar. Ele mostrou alguns gestos a ela e pediu para ela se lembrar de tudo o que ele mostrou, se ela realmente quisesse proteger o dono dos Cavaleiros Brancos. A agenda do Sr. Raymond estava bastante ocupada e ele teve que partir após um reencontro sem incidentes com Rosalind. O Sr. Raymond lembrou-se de quando mostrou a Rosalind alguns movimentos de espada há algum tempo. Ele teve que repetir esse movimento 100 vezes para ela, um pedido que ela nem se esforçou tanto quando aprendeu a usar uma espada pela primeira vez, e agora ela estava bem cansada. Ele pediu a Calix para corrigir sua maneira de falar até a ordenação, que seria em 2 semanas, quando ela seria ordenada pelo próprio segundo príncipe. Calix assegurou-lhe que Rosalind tinha uma excelente memória e não lhe causaria problemas enquanto ela estivesse praticando os movimentos que o Sr. Raymond ensinou do lado de fora, pensando na verdadeira esperança de Rosalind no Palácio Real de Lobinia. 2 semanas depois, o Sr. Raymond ficou satisfeito ao descobrir que o comportamento de Rosalind havia melhorado um pouco. O grande esforço de Calix realmente estava mostrando agora. Ela até foi transferida para um quarto maior e estava prestes a se tornar uma cavaleira avançada. A promoção veio com suas próprias vantagens. Ela trocou de roupa formal e todos se dirigiram ao quarto do capitão para anunciar seu retorno. Claro que o Sr. Raymond disse a ela que ela poderia escolher 5 noites de trabalho com ele quando se tornasse oficialmente uma cavaleira avançada e até poderia escolher seu favorito primeiro. Antes disso, ela precisava fazer algo em relação à sua perda de memória e inventar uma desculpa para que as pessoas não pensassem que ela havia perdido a sanidade. Eles chegaram ao quarto do Capitão Stais, onde o Sr. Raymond informa sobre a memória problemática de Rosalind, mas pelo menos ela está chamando seu juramento. Além disso, eles têm um atestado médico afirmando que sua memória retornará em breve, o que deve ser apresentado. Eles estavam em uma boa posição. O Capitão Stais ficou em silêncio na maior parte do tempo até que ele a mandou sair e pediu para que Sir Raymond ficasse para mais informações. Do lado de fora da porta do escritório, Rosalind podia ouvir sussurros e olhares hostis. Ela pensou que talvez a Ordem dos Cavaleiros Brancos não gostasse dela, já que era a filha mais velha da família comprometida em proteger o primeiro príncipe. Ela podia ouvir o capitão instruindo Sir Raymond a ajudá-la, o que não parecia ser uma má notícia.
Mais tarde, eles chegaram ao altar da ordenação, e todos estavam falando sobre ela ser uma humana maligna que nem tinha habilidades especiais. Ela ficou feliz por Sir Raymond tê-la avisado que ele era o único amigo que ela tinha aqui. Seus olhos pousaram no príncipe Ricardis, o único príncipe de cabelos prateados na família real, a quem a verdadeira Rosalind queria proteger. Calix havia lhe contado que a mãe biológica do segundo príncipe era a rainha Melia, que nasceu em uma família nobre, mas sua mãe era uma plebeia, e isso era motivo para as pessoas criticarem suas origens, embora não tivessem coragem de dizer nada na sua frente, afinal, ele era um príncipe. Mas sua extrema beleza também era outra razão para o silêncio das pessoas. Ele era tão bonito que fazia o coração de Rosalind disparar. Chegou a hora da ordenação de Rosalind, e ela avançou para ajoelhar-se no altar. Ela recitou seus votos diante do príncipe, que a nomeou como cavaleira de alta patente. Ela voltou ao seu lugar, mas não conseguia esquecer como o toque do príncipe era frio por algum motivo. Mais tarde, Sir Raymond e Rosalind estavam no escritório de cavaleiros de alta patente, onde ela estava sobrecarregada de papelada. Ela não iria se tornar guarda do príncipe imediatamente após a nomeação, mas a carga de trabalho de papel era demais. Sir Raymond tentou animá-la oferecendo-lhe alguns bolos e sugerindo que ela treinasse sua esgrima no campo de treinamento. Enquanto ela fazia o que queria, ela parecia bastante satisfeita enquanto dava uma mordida em seu bolo e seguia para o campo de treinamento. Lá, ela encontrou Nestor do Vale do Mar, que estava bastante invejoso de sua promoção, já que costumavam ser cavaleiros juntos. Ele a desafiou para um duelo de espadas, esperando mostrar ao capitão que ele merecia a promoção mais do que ela. O cavaleiro percebeu o que ele estava tentando alcançar enquanto ele dizia que aquilo era uma competição de esgrima e combate corpo a corpo. A próxima luta começa, e ela faz a espada de Nestor voar longe. Logo, ele fica furioso por ela ser tão arrogante e conseguir bloquear seu ataque com tanta sorte, e pede para lutar mais tempo. Claro, ela faz a espada dele voar novamente e se prepara para o combate corpo a corpo, como havia prometido. Ele pensa que essa mulher deve ser louca, mas sua autoconfiança é destruída quando ela o soca com força, forçando-o a desistir. Sir Raymond fica chocado quando o vice-capitão lhe diz que irá designar Rosalind como guarda do segundo príncipe. Aparentemente, o capitão havia observado seu treinamento e ficou muito impressionado com como ela derrotou Nestor como se ele fosse um boneco de treinamento. Será que ela era a mesma Rosalind que nem conseguia segurar uma espada corretamente há poucas semanas atrás? Mr. Raymond ficou muito curioso e foi ao quarto de Rosalind perguntar o que exatamente aconteceu. Ele teve outra surpresa ao vê-la cuidando de Nestor após o treinamento, fazendo o cavaleiro desmaiar em seus braços. Ao observar isso, ele ficou convencido de que a guarda seria perfeita para ela, mas deixou claro que ela não pode bater em outras pessoas quando elas já estiverem desmaiadas. A atual imperatriz e imperador de Ilabina tinham uma óbvia relação de sangue graças a todas as uniões matrimoniais e isso resultou no nascimento do príncipe Eupátio, que deveria ser o príncipe herdeiro. No entanto, o imperador casou-se novamente quando ele tinha 11 anos, e sua nova esposa, de origem humilde, trouxe consigo os 2 filhos ilegítimos do imperador. O menino recebeu o nome de Príncipe Ricardis, que se tornou o segundo príncipe cujo poder divino superava o do primeiro príncipe. Por esse motivo, ele foi indicado para ser o príncipe herdeiro. Desde então, a família real tem passado por problemas, com tentativas constantes de assassinato. O drama familiar era interminável, chegando até mesmo à morte da irmã de Príncipe Ricardis. O príncipe Ricardis estava em uma reunião com o conde do Vale do Mar, onde ele ficou sabendo do estúpido plano de seu irmão mais velho, que ele se lembrou da noite do ataque em que muitos dos seus cavaleiros morreram para protegê-lo enquanto ele teve que escapar. Ele duvidava muito disso, porque sua família era leal a Eupátio, mas a recomendação do vice-capitão não podia ser ignorada sem boas razões. Além disso, era sabido que ela era diferente dos outros cavaleiros e que podia ser confiável, leal e gentil. O príncipe Ricardis pensou em seus olhos inalteráveis, e havia uma chance de ele conseguir alguma informação de Eupátio. Ele estava disposto a tentar, e talvez pudesse usar essa oportunidade para encerrar a cansativa relação que ele estava pensando. Rosalind visita Nestor no hospital e traz presentes, mas só tem um livro de histórias e um macaron como um possível presente. Sir Raymond lhe diz que não pode dar um anel a ela, pois isso é um sinal de pedido de casamento. Essa ideia é obviamente descartada e ela leva as flores e os macarons para Nestor.
Nestor fica muito feliz com o presente, até que menciona o hematoma que ela lhe deu, o qual foi realmente doloroso. Depois dessa visita, Mr. Raymond revelou que, embora ele não tivesse nenhum voluntário, ele a queria em seu time como Cavaleiro Júnior. O debate dela com Nestor havia gerado muitos rumores, e agora ela tem 15 candidatos para escolher. Ela leva um candidato em potencial onde ela prefere ver os rostos todas as noites em vez de olhar para suas inscrições por escrito. Talvez ele só quisesse pessoas bonitas em seu time. Ela acaba escolhendo 2 cavaleiros, Letícia e Eberhard. Todos questionaram sua decisão, pois Eberhard era apenas um rapaz comum que nem tinha sobrenome. Os outros cavaleiros foram dispensados, e Sam Raymond informa aos 2 escolhidos que eles serão transferidos para um alojamento mais próximo de Rosalind, onde deverão ajudá-la com suas atividades diárias até estarem prontos para se tornarem cavaleiros básicos. Após a visita de Rosalinda ao príncipe Ricardis e sua promessa de protegê-lo com sua vida, o príncipe lhe perguntou sobre sua perda de memória, e ela apenas deu uma resposta breve. Felizmente, parecia que ele não prestou muita atenção a isso. Ela estava ansiosa por sua apresentação, mas ficou surpresa quando o impediu de beber sua bebida. O príncipe teria tomado isso como um insulto, e ele não apreciou seu comportamento rude. No entanto, Rosalinda acreditava que havia algo na bebida, e sua criada insistiu que ela provasse antes de dar o chá para todos perceberem que ela é imune ao veneno, mas Rosalind faz o príncipe acreditar que a criada pode ter criado um veneno eficaz contra seu poder divino. Enquanto as criadas são arrastadas para fora, ela revela sua verdadeira natureza e pede ao príncipe que a mate, mas Rosalind consegue parar o ataque com um único golpe de sua espada. Ele fica impressionado com sua habilidade. Rosalind continua a derrotá-lo até que o príncipe pede que ela entregue a criada, pois ela precisa ser interrogada. Um flashback mostra que Calix tinha mostrado a ela algumas armas cheias de poderes demoníacos, que ele tinha pego após uma competição de caça. Além disso, o poder demoníaco não pode ser tratado com o bom poder sagrado. Nesse momento, Rosalind revelou ao príncipe que o mesmo poder demoníaco a envenenou e foi usado para envenenar seu chá desde a época em que os demônios e os poderes sagrados não podiam interferir um com o outro. O príncipe ficou pensativo, pois a reputação do império cairia por causa desse veneno que nem ele poderia curar. Ele precisava supervisionar os magos nas masmorras. Não pensar nisso tomaria muito tempo até que o detestável império fosse destruído. Letícia e Eberhard estavam orgulhosos de Rosalind por ser escolhida como a guarda do príncipe e por derrotar um assassino em seu primeiro dia. No entanto, eles discutiram todos os rumores que circulavam pelo castelo, incluindo o que dizia que ela havia derrotado 5 assassinos, supostamente como se tivesse 5 braços. De onde vieram esses rumores? Rosalind chega nesse momento e lembra que Sam Raymond lhe disse que todos esses cavaleiros júnior não eram muito bons em esgrima, o que é por isso que ela só precisava orientá-los para melhorar a área em que estavam deficientes. Neste caso, a esgrima. É por isso que ela trouxe uma espada de madeira para ver o quanto os 2 precisavam melhorar. Para ser honesta, eles estavam principalmente com medo de serem derrotados por ele. Se ela os deixasse assim, eles certamente morreriam em algum canto. Rosalind os manda parar e revela que a situação deles é grave o suficiente em todas as áreas para fazer algo melhor. Ela atacaria Letícia e Eberhard agora, o que foi um pouco assustador para eles. Ele poderia atacá-los a qualquer momento, em qualquer lugar, e eles tinham que ficar alertas. Era um alerta de matar? Por outro lado, o príncipe desceria as masmorras por conta própria, pois não esperaria semanas para um servo lhe dar informações. Ela tem uma personalidade impaciente. Ela chega à sala de confinamento solitário e conversa com a bruxa Catelyn, que está trancada como escrava de Crê em toda Nian. Essa bruxa não tem maneiras e tem o mau hábito de mexer as mãos quando ela tenta alcançar o príncipe Ricardis. Ela ignora os comentários sarcásticos dele, e o príncipe lhe dá chá com veneno. Ele estava confiante de que ela poderia detectar até a menor quantidade de energia demoníaca, já que ela mesma era meio humana. Ele estava certo, pois ela identificou a energia demoníaca dentro do veneno, e seu negócio ali estava terminado. Ele se vira para sair quando Catelyn o desafia a se recuperar das trevas. Ela é muito estranha até mesmo para os satanistas e o príncipe para deixá-la, antes que ele enlouqueça por falar com ela por mais tempo. À noite, o príncipe Ricardis está no balcão pensando na lenda da Lua Negra e na lenda do Cavaleiro Branco. A lenda diz que no dia em que o poder divino do Deus da Luz, Aidolbin, alcançou o auge, a Rainha das Trevas, toda Nian, foi expulsa da noite.
O Cavaleiro Branco cobriu o mundo, onde todas as coisas vivas foram revividas. Enquanto Crentadanian se escondia na lua negra tensa até que o Cavaleiro Branco Adlaben pôs fim à existência da Noite Abençoada, essa informação era conhecida apenas por alguns membros da família real, então ele estava um pouco preocupado com Catelyn sabendo disso. É aqui que ele é surpreendido por Rosalind subindo em seu balcão. O que Rosalind está tentando fazer aqui é explicar ao príncipe Ricardis que ela está apenas tentando cumprir sua função de guarda, mas que não se limita ao horário de trabalho, desde a manhã até a noite. Claro, ela é uma workaholic que não acha que assassinos consideram o horário de trabalho para concluir suas tarefas. Foi quando os olhos dela caíram sobre o assassino que estava caído no chão, e parecia que Rosalind o havia salvo mais uma vez. Os guardas levaram os assassinos embora, enquanto o príncipe lhe ofereceu uma bebida. Ele parecia indiferente depois de invadir sua privacidade. Ele ficou ainda mais surpreso quando ela brindou, pois foi inapropriado, mas mais educado considerando que ela havia subido em cima de sua mesa. Antes que ele pudesse ver, a perda de memória de Rosalinda havia mudado, mas seu olhar era o mesmo do dia em que ele mandou que ela saísse e parasse. Rosalind tentou protegê-lo antes que ele desaparecesse. Ela ficou surpresa que ele ainda estava tentando protegê-la depois de humilhá-la. Ele acabou ficando bêbado de tanto vinho, e Rosalind o colocou em sua cama, dizendo que o protegeria, não importa o que. Por outro lado, o príncipe Eupátio está irritado com o veneno com poderes demoníacos, pois é uma ameaça para ele também. Ele sabe que o príncipe Acabe de Balta tem essa carta na manga e tenta apunhalá-lo pelas costas. Seus servos sugerem que ele negocie com Balta para obter um antídoto para o veneno em troca de oferecer qualquer informação que tenham sobre os Cavaleiros Brancos. Essa ideia parece bastante lógica, e o príncipe Elpedio se prepara para acabar de uma vez por todas com a vida de Ricardis e sugere que seria mais lucrativo esperar e descobrir as intenções de Balta para prever corretamente seus movimentos futuros, lembrando Balta do poder do Império. Ricardis agora pode ver quais são seus objetivos, mas o Imperador ainda está com os olhos vendados e considera essa ideia a melhor ação a ser tomada. O que ele fez? Ricardis tenta conversar com o Imperador, que o silencia dizendo que um simples veneno não vai afetá-lo, que ele deve parar de se preocupar e continuar com sua delegação. Elpadio estava evidentemente bastante satisfeito com esse desenvolvimento, já que Ricardis não tinha escolha senão concordar. Ele estava ciente de que poderia ter sido uma armadilha, mas o próprio Imperador não a fez. Não se importando em colocá-la em uma situação perigosa, dada a promessa de Rosalind de protegê-la, ele se perguntou se a promessa significava que era difícil o suficiente para ele tentar aguentar. Desde que ele declarou que eles voltariam para o palácio de Moonstone. Enquanto Eberhard e Letícia estavam discutindo a delegação que eles estariam deixando para a Lua Negra, Rosalind decidiu que esse era o melhor momento para atacá-los, como ela prometeu que eles poderiam bloqueá-la. Rosalind os instruiu a se dedicarem ao treinamento enquanto ela estivesse ausente com o príncipe. Quando seus olhos caíram sobre o desfile, pegando as moedas de ouro, o ouro caiu na frente dele quando o príncipe Dias, ou o quinto príncipe, veio informar que esses eram apenas alguns presentes para o príncipe Balta. Ele parecia feliz em ver Rosalind depois de um tempo, embora Dias fosse o quinto príncipe imperial que queria um momento quando Rosalind. Eles foram ao jardim sozinhos, enquanto Rosalind se perguntava que tipo de relacionamento ele tinha com a verdadeira Rosalind. É revelado que Dias também irá com essa delegação e pede a ele que a proteja lá também. Isso foi uma surpresa, já que ele não tinha ideia de que ela iria para Balta também. Acontece que ela já encontrou o príncipe Acabe várias vezes e é conhecida por ele. Ele continua a revelar que tentou procurá-la nos quartéis depois que ela desapareceu. No entanto, ele a encontrou em um penhasco, estava na direção oposta. Ele se desculpou por não ter conseguido encontrá-la, o que a fez se perguntar se ele realmente tinha um relacionamento próximo com Rosalind. Ela até ficou corada na frente dele e esperou vê-lo na delegação depois de ouvir isso. Ficou claro que Rosalind não estava presente durante ou mesmo antes da batalha que aconteceu. Ele se lembrou de curar esse corpo na época do contrato dela, Rosalind estava ferida mesmo antes de cair do penhasco. Talvez ela tenha sido atacada por uma terceira pessoa antes mesmo da equipe de assassinos chegar. Ela conteve seus pensamentos e foi abraçar Calix, que por acaso estava por perto e parecia orgulhoso de suas habilidades sociais melhoradas. Claro que ela não podia saber que ele havia silenciado o príncipe Ricardis ou pulado na mesa dele.
Calix estava um pouco preocupado com a viagem para Balta, mas disse a ele para considerar que todo o reino de Balta era inimigo do príncipe. Ela deu várias instruções a ele enquanto comia os doces, até que se aproximou da parede do castelo dizendo que algo estava atrás deles. Ela escalou a parede e atacou Letícia e Eberhard novamente, o que confundiu Calix, que pensou que ela atacava pessoas aleatórias por medo. No entanto, ele relaxou imediatamente ao descobrir que ela estava apenas treinando o Cavaleiro Júnior. Eles tomaram chá juntos enquanto ela revelava que seu coração batia mais rápido toda vez que via o príncipe, o que fez com que ele derramasse um pouco de chá. Talvez Calix também precisasse de treinamento em etiqueta. Calix havia vindo originalmente para convencê-la a não partir, mas ao ver a determinação de Rosalind, ele apenas pediu para que ela retornasse em segurança, pois ele prepararia todos os pratos que ele adora no mundo. Em uma cena de flashback, é mostrado Rosalind correndo à noite após a batalha, querendo apenas contar algo ao príncipe, mas quando ele chegou ao penhasco, algumas pessoas que o seguiam conseguiram persegui-lo até fazê-lo cair do penhasco. Quando a sombra de Rosalind retorna ao presente, ela é assombrada por essas memórias. Enquanto isso, no dia seguinte, todos no Império comemoram a partida da delegação para Balta, enquanto Elpadio zomba da ignorância do povo comum. Ele também estava um pouco irritado com a arrogância de Ricardis ao partir, já que ele prometeu encontrar evidências sobre a pessoa responsável pelo veneno e ele queria ver o cadáver frio de Ricardis, pois seu retorno seguro seria desfavorável para ele. A delegação de Ricardis está em sua jornada há alguns dias e o bom tempo tem sido favorável a eles. No entanto, Elpadio acha isso suspeito, já que ele esperava que houvesse muitos assassinos e armadilhas ao longo do caminho, mas até agora tudo tem sido tranquilo, mesmo após cruzar a fronteira para Balta. Rosalind encontrou um rio para beber água à noite, o que é incomum para alguém de origem nobre. Ela até trouxe 3 coelhos mortos para Ricardis, como se fosse algo simples. Mr. Raymond ainda não estava completamente acostumado com seu comportamento rude e pediu desculpas em nome de Ricardis, mas o príncipe não parecia se importar muito, pois não era a primeira vez que ele agia de forma estranha. Ricardis sugeriu que eles tivessem uma competição de caça, e disse de forma fofa para prepararem o coelho para o jantar. Isso deixou Rosalind muito animada. Enquanto Rosalind só consegue pensar em suas memórias e quer saber exatamente o que viu no passado que fez as pessoas quererem matá-la, ela armou uma armadilha enquanto caçava e encontrou um veado com energia demoníaca. O veado tinha uma energia demoníaca familiar, o que a fez pensar que era da mesma espécie que ela. Quando ela ouviu alguns cavaleiros se aproximando, Rosalind disse ao veado para fugir antes que eles finalmente caçassem. Ela viveu muito tempo, mas essa foi a primeira vez que encontrou uma espécie estranha como a dela. No acampamento, todos estavam bebendo e assando carne. Rosalind conseguiu caçar um javali selvagem muito grande, enquanto os outros cavaleiros não pegaram nada além de sapos. Eles obviamente acharam que ela era incrível. Um dos cavaleiros preparou a carne para o jantar, e Rosalind desfrutou ao máximo. Ninguém pode apreciar uma boa comida nessa situação. Ricardis testemunhou o quão popular Rosalind era e continuou lembrando eventos passados com ela, como um adolescente de 15 anos. Isso não era justo, já que ela parecia nem se importar com o passado deles. A nova sombra gosta de assumir formas de animais porque é mais confortável, enquanto Rosalind fica impressionada com sua habilidade de falar. No início, falar não era tão fácil para ela. Ela se pergunta se deve isso a alguma cortesia a uma avó com quem costumava viver, que talvez a confundisse com sua neta. Ela se sente desconfortável vivendo entre os humanos. Ela pensa em como evitava os humanos quando vivia na floresta, onde costumava fugir deles, embora não tivesse medo de criaturas mais assustadoras e feras. A nova sombra está zangada com Rosalind por comer humanos vivos, o que é proibido para eles, e agora ela morrerá neste corpo. Eles não devem comer nada vivo, mas podem consumir comida quando estão em outra forma, embora apenas para se nutrir. Eles devem devorar cadáveres regularmente em sua forma original para manter a existência da sombra. Rosalind não pode mais voltar à vida da sombra, mas pelo menos ela sabia disso antecipadamente e fez suas próprias escolhas. Ela começa a pensar em todas as pessoas que conheceu como Rosalind. Talvez ela não queira voltar para sua antiga vida como sombra. Então, ela traz uma grande águia para Ricardis, mas, é claro, ele não sabe que é seu novo amigo sombra, porque a sombra não quer deixá-lo sozinho, pois acredita que Rosalind é muito ingênua e pode precisar de ajuda. Ela fez um novo e bom amigo.
Ela inventou desculpas dizendo que conhecia o falcão, o que deixou Ricardis ainda mais confuso. Talvez ele devesse desistir de questionar as atitudes de Rosalind. Na manhã seguinte, todos os outros cavaleiros estavam fascinados por um falcão chamado Macaron, graças à obsessão de Rosalind por doces. Eles continuaram sua jornada, e Macaron continuou capturando uma raposa após a outra, impressionando os cavaleiros. Eles se prepararam para não baixar a guarda, e os portões do castelo se abriram para recebê-los na capital de Balta, onde a delegação entrou de cabeça erguida. O primeiro-ministro Atalak cumprimentou a delegação, e Ricardis desceu para encontrá-lo também. Depois das formalidades, Mr. Raymond perguntou onde estava Macaron, a águia, mas Rosalind não conseguiu explicar claramente que a águia tinha se transformado em um pequeno rato. A sombra percebeu que havia uma aura instável e violenta em Balta, que talvez viesse dos guardas. Era o mesmo fragmento que estava no chá, o que os fez questionar se haviam entrado em território extremamente perigoso. Rosalind recebeu um bom quarto no castelo, onde ela discutiu sobre o estranho grupo de soldados que encontraram, que tinham energia demoníaca. Claro que eles não sentiam o mesmo do primeiro-ministro ou dos outros cidadãos. O capitão convocou imediatamente todos os guardas e os alertou que haveria uma batalha após a chegada em Balta. Ele informou aos guardas que eles protegeriam os príncipes e escapariam se uma batalha começasse no castelo. Rosalind se dirigiu ao capitão, lembrando-se de que Calix lhe disse para falar com uma pessoa confiável se as coisas ficassem confusas em Balta. Ela pensou que o capitão poderia ser confiável e revelou que muitos olhos os observavam desde o início de sua chegada. Esses olhos claramente o incomodavam, e ele queria permissão para matá-los. Pelo menos ele aprendeu a pedir permissão antes de matar alguém. Macaron acha os humanos muito irritantes, pois eles se importam demais com tudo. Por que eles não deixam para lá o que os incomoda? Será que sua irritação é justificada? O capitão recusou a permissão para matar qualquer pessoa, explicando que eles estão ali como uma delegação pacífica e não podem dar a Balta um motivo para começar uma guerra, o que soa bastante justo. Nunca toque neles primeiro, mesmo que estejam observando. Macaron não pode apenas ficar parado e não fazer nada, então decidiu investigar essa aura suspeita por si mesmo. Enquanto isso, Ricardis estava prestes a tomar um banho quando Rosalind invadiu o quarto. Ela queria fazer uma rápida verificação e, por sorte, não encontrou nenhum óleo no quarto, o que é uma boa coisa. Ela começou a elogiar o príncipe por seus músculos e corpo bem formado, o que fez os outros guardas pensarem que ele estava ficando louco. Ricardis pediu para ela sair, mesmo que ela não conseguisse parar de corar. Agora, Rosalind quer encontrar Macaron, mas se depara com incontáveis gatos caçando ratos. Este palácio definitivamente não era seguro para seu pequeno amigo, então ela decidiu recuperar Macaron o mais rápido possível. Nesse meio tempo, ela conheceu o príncipe Jacob, que a elogiou 3 vezes em apenas alguns segundos. Ele não estava certo se ele era realmente uma boa pessoa, pois sentia uma sensação de desconforto dentro dele, mas ele não podia deixar de ser cortês e o cumprimentou respeitosamente. Jacob queria cumprimentá-la como fizeram em Balta e a beijou na bochecha, pegando-a de surpresa. Rosalind lembrou-se da lição do Sr. Raymond sobre o que fazer em Balta e disse claramente para ele retribuir o favor se alguém a cumprimentasse com um beijo na bochecha. Então, ela fez o mesmo, mas foi interrompida por Prince Dias. Ele estava realmente irritado com Jacob por deixá-la desconfortável, pois ela nunca foi cumprimentada assim antes. Rosalind estava prestes a ir encontrar Ricardis quando sentiu uma energia demoníaca mais forte do que a do guarda anterior, talvez vindo da criada do príncipe Acabé. Macaron a encontrou imediatamente e disse a ela que havia muitas pessoas com energia demoníaca ali, tantas que não podia nem contar. A energia demoníaca delas era realmente brutal. Macaron não achava que elas nasceram com essa energia, mas como poderia um humano comum ter tanto poder, até mais do que o de bestas? Rosalind escalou novamente a janela de Ricardis e invadiu seu quarto, o que nem mesmo surpreendeu o príncipe, pois ele já estava acostumado com esse comportamento. Mas ele foi repreendido pelo capitão, que estava tendo uma reunião com o príncipe. O capitão foi direto ao ponto e contou sobre sua reunião com Acabé, e Ricardis não ficou feliz. Ele ficou furioso por ela ter batido em seu cavaleiro e ainda mais irritado com Acabé por beijá-lo na bochecha, até que Rosalind lhe diz que Dias entregou uma mensagem de Prince Eupátio para Acabé. Ricardis não ficou surpreso que Elpadio tivesse uma mensagem, mas ficou um pouco interessado que isso aconteceu no primeiro dia de sua chegada.
Parece que isso o deixa um pouco angustiado, pois o coloca como inimigo também. Mas ele tem um toque amigável e uma voz gentil que parece sincera. Felizmente, ele ouve toda a conversa deles, onde Dias fala sobre o veneno chamado Fragmentos e entrega uma mensagem para Eupátio, dizendo que espera a confiança de Acabé. É claro que o objetivo da mensagem é que ele quer um antídoto, mas segundo Acabé, o antídoto não está lá. Na manhã seguinte, Rosalind salta em cima de Ricardis para salvá-lo das abelhas, o que quase o fez querer demiti-la, mas Rosalind pode sentir a energia demoníaca ficando mais forte. O que está acontecendo neste palácio? Ricardis se perguntou se Rosalind estava tão cautelosa porque eles estavam em um país estrangeiro ou se ela realmente sentiu algo ameaçador quando encontrou Acabé. Ela nem estava pronta para deixá-lo à noite, pois ele a pegou observando-o quando ela acordou no meio da noite. Ricardis queria que Rosalind descansasse, mas ela não queria ir e ofereceu-se para descansar embaixo da cama, na mesinha de cabeceira ou no sofá. Ele só queria expulsá-la do quarto até que ela disse que estava com medo de que os humanos morressem facilmente, então ele mudou de ideia e deu a ela um lugar para dormir em sua própria cama. Saudando-o como costumava ouvir quando era criança com sua irmã, ela pergunta sobre suas experiências na guerra, dizendo que acha que as pessoas morrem muito facilmente. Rosalind promete protegê-la, seja o que for que a faça sorrir. Mais tarde, Ricardis se despediu de sua irmã, disse a Satisfia que ela teria que ir embora no dia seguinte com sua carruagem branca. Claro, ele não sabia que os assassinos estavam esperando para matá-lo naquela carruagem branca e acabaram matando sua irmã. Caso contrário, Satisfia morreria. Rosalinda abraça sussurrando algo sobre seu irmão. Rosalinda acorda de manhã e percebe que isso é um sonho baseado em outra memória de Rosalind. Depois de um tempo, Ricardis revela a mensagem de Jacob aos cavaleiros, dizendo que seus delegados serão permitidos a carregar armas a qualquer momento. Ele pensa que é uma tentativa de despertar algo que é a especialidade de Acab, enquanto os cavaleiros se perguntam se eles estão planejando algo para a conferência. Ricardis, não querendo parecer estúpido, ordena que todos desarmem ao entrar na sala de conferências, que era uma noite confusa. No entanto, ele ordena que ninguém se comporte de forma imprudente, especialmente Rosalind, e prossegue para encontrar Jacob, rindo. Na sala com os cavaleiros desarmados, ele acreditava que essas pessoas seriam mais difíceis de lidar. Eupátio, que preferia carregar todas as armas possíveis, finalmente recebe uma realidade, pois os dois irmãos eram opostos polares. Ela coloca um rosto doce e cumprimenta Ricardis beijando-o na bochecha, uma maneira estranha de cumprimentar, mas ele fica feliz que, pelo menos, ela não apareceu totalmente armada para esse pequeno gesto de afeto. Os dois príncipes finalmente brindam a sua crescente confiança e aliança mais forte. Rosalind, que está com fome, fica ao lado de Ricardis e pede ao mestre Raymond para levá-la e alimentá-la. Eles estão juntos desde que eram pequenos. Quando Dias sai para pegar mais bebida, Rosalind pergunta ao Sr. Raymond sobre sua amizade com Dias, que é inimigo de Ricardis, seu amigo de infância. Ele continuou contando que Dias era muito solitário e lhe contou histórias da época em que era jovem. Ele costumava viver no castelo de Jade Branco quando este pegou fogo e seu irmão mais novo e mãe morreram. Dias se salvou pulando de uma janela, mas teve que ser hospitalizado por vários anos. No entanto, ninguém o contatou quando ele foi liberado, e Eupátio assumiu o cuidado de Dias. Ele voltou com a bebida dessa vez e eles a desfrutaram juntos, enquanto Ricardis se esconde em um canto porque ele só queria que as pessoas ficassem longe dele. Ele parece atormentado por toda a atenção que está recebendo. Ele não consegue ficar sozinho por muito tempo, e a princesa Ganji de Balto o encontra, e ela estava esperando uma chance de falar com ele. Aparentemente, ela tinha algo a dizer que poderia interessá-lo, o que provavelmente chamou a atenção de Ricardis antes que a filha de Ganji pudesse dizer qualquer outra coisa. A conversa deles é interrompida e ela tem que ir embora, mas antes de ir embora, ela o conta sobre um lugar muito melhor para ver a lua, onde ele pode aproveitar um tempo sozinho. Por outro lado, Acab encontrou Rosalind com a boca cheia de comida e começa a flertar com ela novamente. Ele até oferece a ela o vestido tradicional de seu povo. Ele a acha muito bem-vinda e a convida para ir até ele se ele sair de Ricardis. Felizmente para ele, um servo os interrompe e diz que a conferência está prestes a começar. Acab diz algo sobre um templo e que ele precisa ir lá com pressa. Ele se pergunta quem informou o príncipe sobre o templo enquanto estava a caminho.
Ricardis também chegou ao templo de Baal e notou a estátua do sol que parecia muito escura para ser considerada como o sol. Ele não conseguiu terminar seus pensamentos, mas desde a chegada de Acabe o incomodou, porque esse irmão não o deixava em paz. Acabe começou a falar sobre o veneno que ele desenvolveu da lua negra, o que significava que ele escolheu fingir não saber disso até esse ponto. Ricardis percebeu que não era o sol no teto, mas sim a lua negra, que era o símbolo da rainha Tadania. Isso significa que o veneno é chamado de fragmento porque contém esses fragmentos da lua negra. Acabe ficou realmente impressionado com suas habilidades dedutivas, afinal ele não tinha todo esse poder sagrado à toa. A bênção da noite da bênção parou no continente sem que ninguém soubesse o verdadeiro motivo. Por causa disso, monstros e bestas estão aumentando em número, e um milagre divino é urgentemente necessário. A bênção do Cavaleiro Branco pode ser um suporte para todos os cidadãos, mas eles precisam de alguém com um imenso poder divino, bem como alguém capaz de lidar com a energia demoníaca para convocá-lo. Portanto, a nova missão de Ricardis é encontrar um humano demoníaco capaz de lidar com uma energia demoníaca imensa. Certamente, seria muito difícil encontrá-los, já que foram abandonados pelo reino de Libania e estão se escondendo e vivendo em segredo desde então. Ricardis não poderia procurá-los abertamente, pois isso prejudicaria sua reputação, e Elpadil, obviamente, os usaria contra ele politicamente. Quando Rosalind chegou formalmente, pediu para se encontrar com Ricardis como uma pessoa normal pela primeira vez. Claro, ela ficou muito chocada com isso. Ela lhe deu energia demoníaca na forma de cristais, o que o chocou ainda mais. A verdadeira pergunta era, onde ela encontrou uma coisa dessas? Claro que ele não poderia dizer que Macaron trouxe isso para ele, então ele inventou uma história sobre encontrá-lo enterrado profundamente no palácio. Ele não se importava que ela tivesse roubado, contanto que ninguém o pegasse. Estava claro que a luta estava prestes a acontecer, e nem mesmo Ricardis poderia mudar o resultado. Ela está encantada por ter encontrado a isca perfeita para pegar o maior peixe, e é por isso que Rosalinda é tratada gentilmente e pedida para ficar calada sobre isso. Foi o dia de sorte de Ricardis, pois ele encontrou uma pista sobre a noite da bênção, e a energia demoníaca contida no cristal que resultou dessa viagem foi ainda mais proveitosa do que ele pensava. Era a hora certa de voltarem para casa, e Acabe veio vê-los partir. Ninguém acreditava nele, por razões óbvias, portanto Ricardis imediatamente pediu uma reunião com seus cavaleiros. O capitão mostrou-lhe 2 lugares onde eles poderiam se esconder com um grande número de pessoas, e considerando a personalidade de Acabe, ele provavelmente planejou uma emboscada lá. Não havia chance de eles evitarem a batalha agora, e Ricardis estava ciente de que eles estavam perdendo em números e força, forçados a se defenderem dessa maneira. Shanna está aproveitando a sensação de toda a energia demoníaca, pois isso lhe deu um fluxo infinito de poder e aumentou suas habilidades físicas. Ele renasceu, e seu mestre Acabe precisa dele para recuperar o que deseja. Essa situação está tomando um rumo sombrio. Shanna está esperando a delegação passar pela floresta com seus homens, e suas ordens são claras, capturar Ricardis antes que a delegação cruze a fronteira. Ele está pronto para matá-los se parecer que ele pode perdê-los. Enquanto olhava para Ricardis e sua delegação, Rosalind começou a sentir-se inseguros por essa situação que lhe lembrou da morte de Cisteia em seus braços. Rosalind lembrou das memórias. A delegação foi atacada rapidamente e o capitão ordenou que todos se preparassem para a batalha e protegessem a carruagem do príncipe. Seus homens atacaram o capitão com um poder avassalador, o que o surpreendeu, mas ele ordenou que os cavaleiros executassem o plano. De repente, as carruagens começaram a correr na direção oposta, fazendo Shanna pensar que eles eram covardes, não se defendendo e evitando a melhor tática para humanos. Zanon dividiu seu grupo em vários grupos e enviou alguns deles para seguir as carruagens, enquanto o resto cuidaria dos cavaleiros restantes. Ele descobriu a existência de um trem suspeito quando viu Rosalind, um membro que havia sido fortalecido pelos fragmentos, derrotar facilmente um dos oponentes. Como uma garota poderia fazer isso? Para Rosalind, todos os oponentes pareciam ter uma energia demoníaca muito forte. Estrategicamente falando, eles estavam em desvantagem e precisavam se tornar mais fortes para enfrentar essa ameaça. Foi por isso que ela usou o poder do animal, o mais poderoso. Ela comeu e matou um dos oponentes em um único golpe. Zanon sabia que ele não era um cavaleiro comum, pois ele era muito forte. Ele precisava se lembrar disso, mas primeiro precisava confirmar a identidade das pessoas nas carruagens que foram deixadas para trás.
Ele não ficou satisfeito ao não encontrar ninguém dentro, mas não perdeu as esperanças, pois o número deles excedia o dos cavaleiros. No entanto, ele acabou descobrindo que a maioria de seus homens estava morta. Claramente, estava faltando alguma coisa aqui. Enquanto isso, o restante de seus homens seguiu outra carruagem quando Macaron, que se transformará em águia, os atacou. Certamente, eles não esperavam por isso. Alguns até fugiram quando Macaron pegou uma espada e começou a atacá-los, mas logo foi capturado enquanto estava em uma carruagem e teve o caminho bloqueado. O jogo de perseguição terminou, e eles pediram para entregar o príncipe, mas Dias desmonta e é resgatado pelos cavaleiros. Nesse momento, Zanon ataca o figura encapuzada por trás, impedindo-o, e é revelado que ele se desprendeu de si mesmo. Flabakis mostram Ricardis percebendo que o lado de Acabe não o mataria com pressa como ele queria. Seu poder divino teve que separá-los em tantos grupos quanto possível. Seu plano claramente funcionou desta vez. Enquanto duelava contra Zanon, cuja força era avassaladora, ele não tinha ideia de como Acabe estava usando os fragmentos em seus corpos, mesmo que ele os tivesse implantado neles. Rosaline rapidamente se livrou de seu oponente, pois ficou claro que Ricardis colocou todos os seus cavaleiros sob proteção divina para que eles não fossem facilmente feridos. Pelo menos ele estava disposto a arriscar sua própria vida para proteger seu povo. Por outro lado, o grupo seguindo Dias o deixou ir, porque seu alvo era Ricardis. Antes que os outros oponentes voltassem, eles decidiram contornar as montanhas, já que estavam sob cerco. Quando Ricardis foi atacado novamente, Rosaline o salvou. Enquanto avançavam, Rosaline tocou o sangue em seu ombro e notou a sensação estranha. O capitão estava prestes a ser morto pelos homens de Acabe quando o urso apareceu e os atacou. Por que o urso estava ali apenas atacando o homem da lua negra? Isso significa que a besta estava ao seu lado. Os cavaleiros finalmente tiveram espaço para respirar, enquanto seus oponentes recuavam quando perceberam que estavam perdendo números. A situação estava ficando cada vez mais tensa. Queria lutar contra esses ursos ferozes. O urso também deve ter pensado que esse cavaleiro precisava de muita ajuda. Um dos cavaleiros notou que o pelo dele estava coberto de sangue, o que poderia significar que seu inimigo fez algo para provocar sua ira, como se alguém estivesse prestes a tirar sua comida, mas ninguém podia ter certeza. Por outro lado, Ricardis liderou outro grupo de cavaleiros e eles quase chegaram ao seu destino. Damiale estava seriamente ferida e Rosaline teve que chamar o príncipe para ajudar. Ricardis o examinou e notou veias negras, que eram sintomas da dependência dos fragmentos, que devem ter sido causados pelo veneno do grupo Lua Negra em sua adaga. Mas Ricardis tentou curá-lo. No entanto, Damiale não queria que seu príncipe gastasse sua energia com ela e ofereceu-se para ir em uma direção diferente. Talvez ela pudesse confundir o inimigo fazendo isso. Sua devoção era incomparável, já que pediu a Rosaline para proteger o príncipe e se afastou, deixando Rosaline sentindo várias emoções. Os homens da Lua Negra chegaram ao local anterior deles e encontraram todos desaparecidos. Não foi o dia de sorte deles, com águias e ursos e tantos obstáculos. Poderia ser um sinal para eles desistirem. Zanon, o líder, acha que é uma desgraça para Acabe porque ele disse a Zanon para levar os fragmentos apenas em caso de emergência. Ele está muito zangado e quer que a delegação seja localizada e morta desta vez, enquanto Ricardis e seu grupo cobriram muita distância e finalmente descansaram. Eles puderam se mover novamente quando amanheceu. Quando Rosalind ofereceu jerque a Ricardis, estava tão escuro que ele não conseguia ver até colocar a carne em sua boca. Além disso, ele se sentia muito sobrecarregado com o peso de sua sobrevivência, já que tantas vidas foram sacrificadas naquela noite. Ele estava tão imerso em pensamentos que não percebeu que acabou dormindo no colo de Rosalind e acordou de repente. Ricardis realmente ficou corado novamente e perguntou se conseguiu dormir. Eles continuaram o caminho e, felizmente, parecia ensolarado hoje. Rosalind se desculpou e foi investigar a área. Ela realmente queria ficar sozinha e observar a ferida. Quando estava longe o suficiente, sua taxa de recuperação estava muito lenta, o que provavelmente era um efeito desse fragmento. Fazendo-a considerar cortar seus membros antes que o veneno se espalhasse ainda mais, mas decidiu contra isso, pois provaria ser ainda mais perigoso na situação atual. Ela precisava de seus braços para lutar na batalha. Enquanto procurava Macaron, finalmente viu outra emboscada e percebeu que Ricardis estava em perigo.
Rosalind chegou bem a tempo de dizer a Ricardis que eles estavam sendo seguidos e pediu que ele fosse embora primeiro, enquanto ela ficava para distraí-los. Ricardis não gostou da ideia de ela ficar para trás, então ela teve que revelar que já desenvolveu uma dependência dos fragmentos usados por seus inimigos. Quando eles os encontraram, o príncipe ficou bastante chocado com essa notícia. Enquanto os cavaleiros tentavam levá-lo embora, ele não conseguia parar de olhar para ela e finalmente a beijou na testa, pedindo que ela voltasse para ele. Ele estava realmente quente, não estava? Em seguida, mataram derrubando a adaga na cabeça de Rosalind enquanto ela continuava observando o inimigo. Sem perder tempo, ela se colocou na frente daqueles que estavam zombando dela por enfrentá-los sozinha. O líder jogou uma mecha de cabelo de dame em sua mão, gabando-se de como a matou. Não era sábio irritá-la dessa forma. Rosalind prometeu a eles que não os deixaria passar vivos. O líder então se transformou em sua forma monstruosa e começou a matá-los todos. O veneno se espalhou mais rapidamente devido ao seu movimento acelerado, então ela resolveu rapidamente a situação. O líder era o último sobrevivente e perguntou se mais membros do grupo deles estavam vindo por trás. Ele estava com muito medo dela, pois sabia que não poderia se tornar um humano com tanta força. E então finalmente lhe disse o número exato do restante de seu grupo, ajoelhando-se e perguntando se ele era a rainha Tadanian, mas ela não teve tempo para ouvir isso e o matou com um único golpe. Ela correu para fora para encontrá-lo em estado crítico, o que só podia significar que sua dependência dos fragmentos havia se espalhado demais. Ele a abraçou, apreciando seu bom trabalho em se livrar dos inimigos que os seguiam. Ricardis então tentou curá-lo com seu poder divino, mas parecia ser ineficaz. Enquanto isso, o Sr. Raymond não consegue parar de chorar por sua amada Rosalind, que está lutando por sua vida agora. Rosalind está dormindo profundamente à noite, sonhando com alguns humanos que querem matar a sombra da floresta porque pensam que ela mata humanos, mas não é verdade. Eles não matam ninguém, eles se escondem profundamente na floresta até que todos os esqueçam. Rosalind abriu os olhos e se viu em uma sala dourada onde Macaron voou até ela, repreendendo-a por fazê-la se preocupar tanto. Ela também lhe disse que seu humano de cabelos prateados, Ricardis, não estava morto. Ela recebeu a boa notícia que queria. Macaron também disse que foi ajudar o resto dos cavaleiros, o que foi um bom desejo, pelo menos ele era um bom amigo, apesar do seu linguajar rude. As fronteiras dos dois reinos foram abertas para recolher os corpos dos cavaleiros que morreram por causa de sua cooperação. O rei Balt e uma noite estavam movendo-se pela floresta em busca dos corpos e discutindo que 38 cavaleiros estão agora mortos dos 105 que foram com a delegação. No entanto, eles encontram os corpos da organização Sombra que Rosalind matou e ficaram chocados que toda essa tortura estava sendo feita por uma garota humana. No palácio onde Rosalind vive, Cecil de Draitorbucho se apresenta à sua convidada Bela adormecida. Parece que Cecil conhecia Rosalind antes e sempre ficava animado quando ela aparecia. Havia muitas pessoas se alinhando para falar com Rosalind e muitas bobagens circulando sobre como ela deveria ser levada de volta para a capital e torturada. Por que eles quereriam fazer isso? Afinal, ela é uma heroína que salvou a todos. Cecil disse a ela para não se preocupar com nada, já que alguém foi autorizado a entrar em seu território sem sua permissão, mas ele tinha dúvidas sobre a identidade de Rosalind. Realmente não precisava se preocupar com Ricardis, pois ele estava vagando por todo o império. Cecil viu o príncipe superprotetor com Rosalind, pois ele a trouxe para esse quarto e ele também achou isso suspeito. Rosalind parecia preocupada por não comer nada há 5 dias. Por fim, quando ela estava inconsciente, ao ver toda a comida deliciosa na frente dela, Rosalind não conseguiu se controlar e começou a atacar toda a comida assim que começou a comer. Cecil contou a ela sobre os boatos. Continuando onde as pessoas sussurravam que ele era um humano demônio, isso deve ter feito suas garras afiadas por um tempo. Por outro lado, o conselheiro de confiança de Ricardis não queria um humano demônio como Rosalinda ao lado deles. Eles acreditam que precisam resolver esse problema rapidamente. Os conselheiros pensavam que era suspeito que ela conseguisse afastar o homem da lua negra quando era apenas uma mulher. Isso é incrivelmente misógino. É claro que eles também pensaram que o ataque foi planejado por ela também. Felizmente, o Sr. Raymond não queria permitir tal opinião sobre ele e assegura a Rosalind que ele os protegeu com todas as suas habilidades extraordinárias.
Ricardis também tomou a palavra para dizer que arriscou sua própria vida para salvá-la, e isso deu a oportunidade perfeita para Elpadil zombar dele por possuir um demônio humano ao seu lado. Ricardis devolveu a provocação, insinuando todas as coisas que ele descobriu durante suas viagens que mantiveram seu irmão mais velho em silêncio. Enquanto isso, Rosalind mentiu descaradamente para Cecil, dizendo que ele não era um demônio e que só conseguiu derrotar os homens da Lua Negra porque eles eram fracos. Parece bom demais para ser verdade, mas ela merece crédito por inventar essa história. Cecil ficou satisfeito ao ver Rosalind tão desavergonhada, revelando que ela era quem mais recebeu atenção desde que a delegação voltou, superando a dependência dos fragmentos, que não tem cura. Acontece que o pai de Rosalind, o Conde Véu Barro, deu uma longa explicação à família real, que aceitou sua identidade como um humano demônio. Pelo menos ela tinha o apoio dele e a família Torbucho soube disso. Rosalind não podia mais negar e aceitou ser uma demônio humana. Cecil entende sua necessidade de esconder a verdade, mas o chama de demônio humano confiável e leal demais a Ricardis. No entanto, ele acredita que alguém espalhou deliberadamente rumores sobre ele, o que o fez parar de comer completamente. Ele teria perdido o apetite após ouvir sobre uma situação tão grave, mas aparentemente estava muito animado para ver Macaron e continuou comendo como se nada o incomodasse. Por outro lado, Jacob contou suas próprias baixas como sendo 8, enquanto o Cavaleiro Branco teve 38. Isso foi bastante embaraçoso para ele, já que seus homens superavam em número os cavaleiros. Ele parecia triste que Dry Torbucho e Red Wagon Will tivessem ajudado a delegação. Além disso, ele acreditava que Rosalinda havia morrido no ataque até que seu primeiro-ministro lhe disse que ele estava enfrentando mais de 30 assassinos sozinho. Todos levaram isso na brincadeira até ouvirem a história de um único sobrevivente que retorna dizendo que monstros os atacaram. O atual imperador de Ilabenia, Reino, carecia de apoio como líder por causa de um mal-entendido com os nobres, além de ter a menor quantidade de poder divino, o que parecia prejudicá-lo. Ele tinha apenas 4 anos. Claro, Elpadil seria apoiado por muitos para reivindicar o trono se Ricardis não aparecesse. Reino só foi capaz de manter seu trono por causa da disputa entre os dois príncipes e foi coroado o pior e mais fraco imperador até hoje. No entanto, agora que Ricardis trouxe de volta um cristal vermelho brilhante contendo poder demoníaco, isso ajudaria a analisar a força de seu inimigo de longa data. Esta lua negra com certeza era o presente mais precioso para um imperador que só desejava provar sua força. Enquanto Cecil observava Ricardis, ele percebeu que Elpadil não seria capaz de tocá-lo, pelo menos por um tempo. Além disso, era bom que ele devesse uma dívida à família Torbucho, agora ele definitivamente receberia uma recompensa, mas sabia que o pai de Rosalind calculava tudo cuidadosamente. De encobrir a verdade sobre os acidentes. Ele sabia que a situação estava se tornando cada vez mais complicada e sentia que a verdade sobre Rosalind e sua ligação com os fragmentos estava começando a afetar a política do reino. Enquanto isso, Rosalind e Cecil estavam desfrutando de seu tempo juntos no mercado, mas ela começou a ouvir sussurros das pessoas ao seu redor, chamando-a de demônio humano. Isso a incomodava, mas ela se lembrava das palavras de Calix, de não matar pessoas desarmadas, a menos que quisesse ir para um lugar assustador. Ela tentou se distrair com a comida deliciosa do mercado, mas logo se deparou com a questão do dinheiro, algo que Calix nunca havia ensinado a ela. Ela se sentiu culpada por pegar comida sem pagar e rapidamente pagou a todos os comerciantes pelas coisas que havia pegado. Enquanto estava no mercado, Calix teve uma lembrança dolorosa de sua irmã que saiu de casa após uma briga com o pai. Ele se preocupou com ela e a procurou por toda a parte. Essa lembrança trouxe uma sensação de tristeza em meio à felicidade do mercado. Mais tarde, no castelo, Calix e Rosalind conversaram sobre demônios humanos e suas escolhas de vida. Macaron, que havia se transformado em uma mulher bonita, participou da conversa e expressou sua desconfiança em relação a Calix. A conversa então se voltou para a aparição da mãe de Ricardis nos sonhos dele, e Calix desejou poder se lembrar do que ele disse para confortá-lo. Nesse momento, o irmão de Ricardis, Levin, chegou e informou sobre os planos de Acab para ir a Albânia e os presentes enviados a Elpadil. Levin não sabia por que Ricardis havia tomado uma posição tão ofensiva, mas Ricardis respondeu que queria fazer algo imprevisível. Dias, por sua vez, se encontrou com Eupátio e descobriu que Ricardis enviou os corpos de membros de uma guilda de assassinos que ele havia contratado.
Eupátio suspeitava que Rosalinda estava envolvida nisso e queria usar sua conexão com Ricardis como uma fraqueza. Ele sabia que Rosalind tinha tornado Dias fraco e queria que ela fosse útil para ele. Em meio a tudo isso, Calix recebeu uma carta informando que uma reunião estava sendo realizada no Palácio Real sobre os cuidados de Rosalind e que foi decidido por unanimidade dar a Ricardis total autoridade sobre ela. Isso o impressionou, mas ele ficou preocupado com os acidentes que aconteceram nas casas dos nobres que apoiavam Eupátio. Ele se perguntou se os rumores sobre Rosalind sendo um demônio humano e protegendo o príncipe eram verdadeiros ou apenas uma forma de encobrir algo maior. A situação estava se tornando cada vez mais complexa e ele sabia que teria que lidar com isso com cuidado. Para atacar primeiro antes que alguém tivesse a chance de falar mal dela, Ricardis abandonou sua atitude defensiva e começou a agir como se não tivesse mais intenção de esconder sua presença. Ele queria deixar o mundo saber que estava protegendo Rosalind, mas Calix não tinha ideia do motivo pelo qual ele estava fazendo tudo isso. Descobriu-se que Ricardis também havia enviado uma carta para ele especificamente, o que foi ainda mais surpreendente. Então ela disse a Rosalind que foi ordenada a voltar para os Cavaleiros Brancos. Ela ficou feliz que Calix a acompanharia até o Palácio Real também, mas Macaron não parecia muito animado. Foi revelado que Ricardis havia escrito para ele propondo falar sobre Rosalind primeiro, o que o fez se perguntar sobre o que eles discutiriam. Cecil desejou boa sorte em sua jornada, pois sabia que problemas o seguiam em todo lugar. Os irmãos passaram por uma noite chuvosa e Calix percebeu que Rosalind parecia um pouco instável desde que começou a chover na floresta. Decidiram descansar por aquela noite e logo Rosalind estava sentada em um canto pensando sobre o som da chuva e a escuridão da lua, era a mesma sensação da noite em que a verdadeira Rosalind foi atacada. Finalmente, ele soube que a pessoa que a atacou não era um estranho, mas alguém que estava no Palácio Real. Isso fez querer saber a identidade da pessoa e o propósito por trás de querer matar Rosalind. Calix ficou angustiado ao ouvir que a pessoa que matou sua irmã está dentro do palácio, mas feliz por ele ter recuperado sua memória. Ele lhe conta que suas costas sangraram muito naquela noite e ele teve um osso quebrado, o que fez Calix abraçá-lo com força. Ele realmente é o melhor irmão em todo o Império, não é? Na manhã seguinte, ela ficou feliz em encontrar Rosalind dormindo tranquilamente até que Macaron chegou na forma de um homem bonito mastigando algumas maçãs. Descobriu-se que o homem cujo corpo foi tomado era alguém que havia se afogado no lago, mas isso não importava para Calix. Ele sabia que Rosalind estava em maior perigo no palácio e não tinha certeza se a pessoa que tentou matá-lo estava ciente de que ela era uma existência diferente agora. Eles podem tentar matá-la novamente, mas Macaron promete que quem tentar machucá-la não terá uma morte bonita. Ela está confiante e suas ameaças podem ser confiáveis. Macaron também diz a ela que ela é a mais poderosa de todas as existências, possuindo o poder demoníaco, o que deve deixá-la mais tranquila. Logo, eles chegaram ao palácio e Rosalind entrou para abraçar o Sr. Raymond, que estava começando a se preocupar com ela mais do que sua mãe, que não parecia satisfeita com ela. Agarrando-se a sua irmã dessa forma, Calix foi levado até Ricardis enquanto Rosalind foi para o quarto trocar de uniforme. Ela chegou ao escritório onde o príncipe, com sua aparência muito tranquila, estava sentado atrás de sua mesa como um chefe. Quando Everard e Letícia entraram na sala, ficaram felizes que Rosalind tinha retornado e agradeceram, pois ela parecia bem. Mas de repente, Rosalind se lançou contra eles e os atacou com uma espada. Letícia desviou por um triz e Everard também. Enquanto desviavam, eles disseram que haviam limpado o quarto vazio de Rosalind e estavam esperando por ela. Vendo-os desviar tão facilmente, Rosalind pensou que os dois pareciam bem. Ela também elogiou que Everard e Letícia tinham melhorado. Rosalind agradeceu pelo trabalho duro na limpeza, e eles disseram que era a única coisa que sabiam fazer. Disseram que, quando Rosalind não estava por perto, eles se atacavam por tédio e para melhorar. Os outros mais jovens estavam com inveja deles ao verem esse comportamento. Rosalind pensou que eles eram como filhotes. Rosalind pensou que Everard e Letícia sabiam que ela era uma humana demônio, mas eles não demonstraram. Ela lembrou do aviso de seu irmão de que eles não tinham certeza. Enquanto ele estava pensando, uma voz alta chamou seu nome e abriu a janela. Rosalind viu um grupo de cavaleiros saudando-a. Os cavaleiros disseram simultaneamente que estavam felizes que Rosalind tinha se recuperado e voltado. Letícia disse que parecia que a notícia do retorno de Rosalind já tinha se espalhado até o campo de treinamento.
Rosalind não entendeu o que ela quis dizer. Letícia respondeu que todos sabiam que a equipe de expedição conseguiu voltar por causa de Rosalind. Everard disse que agora Rosalind é considerada uma deusa da guerra pelos cavaleiros. Mas antes de Everard terminar sua frase, Letícia a cutucou para impedi-la de continuar. A atitude deles fez Rosalind suspirar. Em outro lugar, depois de receber um relatório de Calix, o príncipe Ricardis diz que Rosalind voltou mais cedo do que ele esperava. Ele pensava que Rosalind chegaria em 2 semanas e perguntou se Rosalind estava se forçando demais. Calix respondeu seriamente que Rosalind quase se recuperou completamente. O príncipe Ricardis perguntou o que ele queria dizer com o quase completamente e se Rosalind ainda estava ferida em algum lugar. Calix pediu desculpas e disse que queria dizer que Rosalind estava completamente saudável agora. Antes de terminar de perguntar, o príncipe Ricardis perguntou como era o apetite de Rosalind. Calix ficou confuso sobre o que o príncipe estava falando. Ele achou que era apenas bajulação e respondeu que Rosalind tinha comido bem em todos os restaurantes que visitaram, até o chefe cumprimentou o príncipe Ricardis, que ficou satisfeito com a resposta e disse que é preciso comer bem quando se está doente. No coração de Calix, ele estava confuso sobre o porquê de o príncipe Ricardis parecer tão satisfeito com isso. Mudando de assunto, o príncipe Ricardis limpou a garganta e perguntou se Rosalind gostava de carne bovina ou suína com uma expressão séria. Calix, que estava confuso, respondeu que ela gosta de todas, mas prefere carnes grelhadas e carne de porco temperada. O príncipe Ricardis perguntou se Rosalind prefere carne em vez de peixe, e Calix respondeu que ela não gosta de espinhas de peixe, mas come peixe bem. Ele prefere a carne do peixe que é macia e sem gordura. A Seiran também observou que Rosalind gosta da carne de peixe macia e menos gordurosa. Calix estava ainda mais confuso enquanto anotava. O príncipe Ricardis perguntou então sobre chocolate e chantilly. Calix respondeu que ela prefere chantilly. Calix, que estava muito confuso, perguntou por que o príncipe Ricardis estava perguntando sobre essas coisas. O príncipe Ricardis também perguntou qual irmão Calix gostava mais. O príncipe Ricardis então lembrou que Rosalind costumava gostar de chocolate com sua irmã. Mas o príncipe Ricardis não tinha certeza se Rosalind gostava dele ou se apenas mantinha a companhia de tia por 7 anos. Rosalind servia o príncipe Ricardis, mas ele se sentia constrangido por saber tão pouco sobre ela. Ouvir isso deixou Calix desconfortável, pois ele pensou que a pessoa que seu irmão mais amava poderia também ter um lugar em seu coração para ele. Calix disse ao seu irmão que gostava de chá vermelho amargo e bolos doces com nozes. Também gostava de brownies. O príncipe Ricardis riu aliviado e disse que tia tinha o hábito de forçar alguém a gostar do que ela gostava, então ele achou que esse era o problema. Depois de ficar satisfeito em falar sobre sua irmã, o príncipe Ricardis finalmente convidou Calix para tomar chá. Enquanto bebiam chá, o príncipe Ricardis disse que, de acordo com os relatórios que recebeu, Calix era doce, bonito, gentil e rico. Surpreso, Calix cuspiu seu chá e perguntou se o príncipe estava espionando-o. O príncipe Ricardis pediu a Calix para não entender mal, pois era apenas um rumor que estava circulando junto com o rumor sobre Rosalind. Ele explicou que as flores ricas têm mais néctar doce em menor quantidade, e por isso ele devolveria o favor. Ao ler os outros relatórios, parecia que Rosalind era considerada uma encarnação da rainha Tadianiana no reino vizinho de Lazago. A imagem era de certa forma divina, e o príncipe Ricardis pensou que eles não tinham mais intenções, mas os advertiu para serem cuidadosos com rumores desse tipo. Depois de ler o rumor, o príncipe Ricardis ordenou a Isarian que garantisse que Chloe pusesse um fim nele. Calix finalmente percebeu como o príncipe Ricardis estava categorizando as informações até então. Ele achou que era um pouco demais para seu irmão e se perguntou por que o príncipe Ricardis estava sendo tão gentil com ele. Isso deixou Calix muito desconfiado do príncipe Ricardis, e seu olhar afiado não passou despercebido por ele. O príncipe Ricardis pensou que seu irmão vigiava como um falcão, pois ele era tão descuidado. O príncipe Ricardis disse que era bom para Calix estar vigilante, mas ele tinha que fazer isso da maneira certa, pois os cães de caça não podem ser considerados cães de caça se não conseguirem distinguir amigos de inimigos. Depois de refletir, o príncipe Ricardis limpou a garganta e disse que achava essa expressão exagerada, apesar de não significar nada ruim. Isso acontecia porque ele tinha o hábito ruim de decepcionar os anciãos do lado do primeiro príncipe com cada palavra que dizia.
Calix percebeu que o príncipe Ricardis sabia que tinha cruzado a linha desde o início. Em seguida, o príncipe Ricardis pediu a Calix que escolhesse um lado, em vez de ficar desconfiado. Ele explicou que, embora ele e Calix estivessem em uma posição desagradável um com o outro, os inimigos de ontem podem se tornar amigos de hoje. Então, o príncipe Ricardis lembrou e disse que não disse que ele e Calix eram amigos. Calix ficou confuso sobre qual lado escolher. Havia várias opções, como o pai dele, sobre o qual ele não sabia o que estava pensando, ou a carroça vermelha que ele ainda não tinha. Além disso, ainda havia o primeiro príncipe e o imperador. Nenhum deles se tornaria seu irmão. E novamente, Calix não queria ver seu irmão pelas costas. Ele queria estar com ele até o fim. De repente, Calix se levantou de sua cadeira após alisar suas roupas com a mão. Calix se ajoelhou diante do príncipe Ricardis e então jurou lealdade à árvore de louro no campo de neve, na presença do príncipe Ricardis. Calix queria fazer um juramento de cavaleiro, mesmo Asserian ficou surpreso com isso. Calix disse que se tornaria a espada de Idalabum que cortaria a lua negra. Um preocupado Asserian disse que Calix tinha sido muito descuidado em sua decisão e que ainda tinha uma longa vida pela frente, mas Calix o ignorou e jurou que protegeria os fracos e juraria lealdade ao reino. Asserian também pediu ao príncipe Ricardis que parasse Calix. O príncipe Ricardis, frenético, disse que não era isso que ele queria dizer com tomar partido. Ainda assim, Calix o ignorou e disse que se tornaria o segundo cavaleiro da árvore de louro sob a brilhante luz da glória de Edelabim, e com sua vida ele jurou. Calix fez isso e deixou o príncipe Ricardis e Asserian chocados. O príncipe Ricardis disse que estava certo de que Calix não lhe pediria para retratar seus votos sagrados, mas Calix apenas riu. O príncipe Ricardis também perguntou a Calix se ele queria ser seu cavaleiro, e Calix respondeu que sim, mas que mesmo assim não tinha intenção de se tornar um membro da Ordem de Cavaleiros Brancos. Um confuso Asserian perguntou por que ele fez isso, então, e Calix respondeu que apenas queria provar sua honestidade. Esses dois irmãos deram dor de cabeça ao príncipe Ricardis. A razão pela qual Calix não se juntaria à Ordem de Cavaleiros Brancos era porque ele não poderia se restringir a usar apenas força física, pois ele possuía um grande poder como sucessor da Carroça Vermelha. Ele também disse que ajudaria o príncipe Ricardis a partir dessa posição. O príncipe Ricardis ficou tonto porque não houve tanto nível de cooperação quanto ele esperava. Ele pede a Calix que lhe diga o que o fez tomar essa decisão. A resposta não foi tão inesperada, sendo impressionado pelo caráter do príncipe Ricardis, mas porque seu irmão não poderia se separar do príncipe Ricardis. É por isso que Calix se colocou voluntariamente em perigo por amor à sua família. Calix se determinou a fazer isso neste momento. Ao ver Calix, o príncipe Ricardis pensou em Rosalind. O príncipe Ricardis realmente queria reservar um dia para explicar o quão terrível era ser oferecido como um sacrifício unilateral por dois irmãos, mas primeiro ele queria dizer que sob a brilhante luz da glória de Edelabim, ele nomeou Calix da Carroça Vermelha como cavaleiro da árvore de louro dos campos de neve de Ricardis Dario e Labânia. Asserian ficou surpreso ao testemunhar isso, e até Calix não esperava que fosse aceito e perguntou se o príncipe Ricardis acreditava nele. O príncipe Ricardis disse que sabia o quanto a Carroça Vermelha era teimosa. Além disso, ele sabia que Calix amava mais do que qualquer coisa no mundo seu irmão. Não que ele confiasse em Calix, mas tinha medo de que eles perdessem algo precioso. Calix também agradeceu ao príncipe Ricardis, e sua conversa terminou. O príncipe Ricardis perguntou se Calix voltaria para sua propriedade, e Calix respondeu que ficaria na capital por um tempo, pois tinha negócios inacabados antes de partir. Calix perguntou ao príncipe Ricardis como ele sabia sobre seu irmão. Como ele não saberia de uma pessoa que perdeu uma queda de braço para seus juniores e perdeu a memória de repente, quase matando um assassino com as próprias mãos? Não havia como o príncipe Ricardis não saber. Calix também perguntou se o príncipe Ricardis não achava que eles estavam escondendo o fato de que Rosalind era uma humana-demônio, como seu pai explicou na carta. Se Rosalind for realmente uma humana-demônio, o príncipe Ricardis tem certeza de que ela não ficará em silêncio quando Tia estiver em perigo, pois ela é uma pessoa assim. O príncipe Ricardis então disse mais uma coisa. Ele pediu a Calix que não contasse a Rosalind se ele conhecesse sua verdadeira identidade. Calix suspirou e concordou com o pedido dele. Depois que Calix saiu, alguém falou sobre isso. Sendo interessante que uma guerra civil tenha começado no Reino de Lagos.
Eles esconderam muito bem essa informação, porque ele acabou de ouvir sobre isso. Parece que há um grupo de pessoas que querem causar a queda do governante de Floater, mas, não importa o quão louca seja sua intenção, eles têm força mais do que suficiente para apoiá-los, o que será difícil de lidar. Isso fez com que ele se perguntasse como Ababil os seduziu para olhar para um local tão estável durante as celebrações do Dia Nacional de Fundação. O príncipe Ricardis disse que preferiria que a guerra civil deles continuasse a ver isso. Só de pensar nisso, a cabeça do príncipe Ricardis começa a girar. A Serien acreditava que o verdadeiro objetivo do príncipe era obter Ilibenia como uma proteção contra Labosh. Eles só podiam esperar que a guerra civil lhes trouxesse benefícios. A pessoa também disse que eles estavam atualmente avaliando sua situação e, portanto, pediu ao príncipe Ricardis que verificasse seus documentos para mais detalhes. Depois disso, a pessoa estava prestes a sair. O príncipe Ricardis perguntou por que ele não ficaria um pouco e ao menos veria o rosto de sua noiva. Ele tinha certeza de que Raymond ficaria feliz em ver aquela pessoa. Chloe, de Golden Garden, respondeu que o príncipe Ricardis deveria saber que Raymond estava muito ocupado. A Serien não esperava que ele saísse sem nem mesmo olhar para trás. O príncipe Ricardis disse que estava certo, que todos estavam atualmente ocupados. A Serien perguntou se o príncipe Ricardis não perguntaria a Chloe sobre o que Calix disse há pouco. O príncipe Ricardis também lembrou de algo que tinha perseguido Rosalinda até a beira do abismo. Idade, posição, propósito, tudo é desconhecido. A única prova que eles tinham era a prova de que eles eram da tenda do exército de Labênia. A possibilidade de Rosalind ter deixado seu posto enquanto estava de serviço é pequena, dada sua personalidade. Isso significava que tinha que estar relacionado com a morte do vice-capitão que ocorreu durante uma competição de caça. Desde que enviaram Rosalind em vez de Nathan, a pessoa que era ajudante do vice-capitão na época pode ter algo a ver com Rosalind. No entanto, eles não hesitaram em atacar. Eles deveriam estar preocupados com a segurança de Rosalind, mas o fato de ninguém ter notado nada significa que eles são muito bons em esconder suas verdadeiras intenções. São pessoas perigosas de muitas maneiras. Se juntarmos o que Calix disse, foi Rosalind quem voltou e a pessoa que a matou eram sombras. A única coisa previsível sobre essa situação é que ambos são imprevisíveis. O príncipe Ricardis não conseguia entender como eles reagiriam a essa situação. Era difícil para ele saber quem era inimigo ou amigo. O príncipe Ricardis pretendia se aproximar deles com cautela, pois não podia testá-los a todos. O príncipe Ricardis acredita que eles não são pessoas que podem ser deixadas ao acaso. Ele tem que estar alerta e captar todos os detalhes. Ele não pode deixar nada ao acaso. Em outro lugar, Proton pergunta por que Calix está aqui quando ele ordenou a ficar e proteger seu território. Calix responde que veio ao Palácio Imperial para visitar o segundo príncipe, porque ele pediu sua presença. Além disso, seu irmão também se sentiu mal ouvindo Calix chamando Rosalind de irmã com uma cara intimidadora. Proton pergunta o que Calix queria dizer com irmã.